vida sem fim, rebelou toda espécie de mal, e esta prova é bastante pra mim, é bastante pra mim. A trajetória do Frei Fulgêncio Monacelli, que teve como nome de batismo Giovanni, é reveladora de seus múltiplos compromissos com a Igreja Católica e com a Amazônia. Naturalmente, comprometeu-se também com a possibilidade da construção de uma sociedade fundada no respeito e nos valores humanos, com profunda consciência do valor da cidadania, escudada na justiça social com a crença firme da nossa Igreja. Nasceu na cidade de Grelo Gualdo Tadino, na Itália, tendo como seus pais Luigi e Adele. A família completara-se com os irmãos Pedro, Catarina, Ivana e Mário, este também padre já falecido. Ainda muito jovem, florescera na sua alma o sentido de servir ao bem comum. Entretanto, ele ingressa no seminário aos 10 anos de idade. Ordenou-se no dia 25 de agosto de 1963. Portanto, completa agora, no mês de agosto, meio século de ordenado. Frei Fulgêncio mostra com suas ações que os homens não valem pelo privilégio da fortuna de que desfrutam ou do poder que eventualmente consegue empalmar em prol da coletividade. Sua vida é enriquecida por vivências e desafios, com muita oração, o que muito contribuiu para o fortalecimento de seus princípios e posições. O exercício da oração foi a fonte constante do campo de provas onde forjou a reputação como padre dedicado à fé cristã e à Amazônia. Frei Fulgêncio, no seu interminável processo de busca da fé através da oração, absorveu os conceitos que ainda hoje permeiam na vida de um homem simples. Na verdade, não só por meio das palavras os padres podem passar à posteridade, pois são ilimitados e significativos as ações e formas de expressão da inteligência e da fé. Ele, Frei Fulgêncio, se fez presente nos mais variados campos do conhecimento, da erudição humana. É compositor, é maestro, é técnico de voleibol, ferrenho torcedor do Vasco da Gama. Foi o primeiro diretor do seminário de Manaus. Trabalhou em Benjamin Constant, onde marcou sua passagem como pároco da igreja local. Compôs a música Flores e Espinhos, campeão do Festival Católico, e ainda recebe a importante homenagem de cidadão do Amazonas. Seus sermões não foram diferentes de tantos outros, porém, tinha como característica a firmeza da fé cristã, onde a fonte da arte das palavras construiu a sua principal marca. Seja bem-vindo a mais um programa Documentos da Amazônia. Hoje apresentaremos a história do conhecido em toda a cidade de Manaus, Frei Fulgêncio. Meu nome de batismo é Giovanni, João, mas o meu nome de frade é Fulgêncio. Graças a Deus que tive o prazer de escolher o meu nome. Foi minha escolha. Eu nasci num lugarzinho campestre, bem afastado da cidade, e um dia tive a oportunidade de visitar a minha irmã mais velha, que agora já está com 89 anos, e lá me encontrei com um grupo de seminaristas, entre os quais estava o meu conterrâneo. Eu
não tinha terminado ainda o terceiro ano primário, mas me deu uma vontade louca de fazer parte daquele grupo de seminaristas. Eu, enfim, saí da casa da minha irmã dizendo que eu queria ser frade. E ela me disse, vai falar com a mamãe. E a mamãe, ao invés de me incentivar, me disse que eu não prestava para ser frade, pois eu era desobediente, eu não gostava dos outros, eu encontrou diversos defeitos, mas terminado o terceiro ano primário, com 10 anos e meio de idade, consegui entrar no seminário. Foi difícil, não tanto para mim quanto para a mamãe, pois ela devia preparar o enxoval e a nossa família era muito pobre. Ainda mais, o nosso pai era muito trabalhador, porém sofreu um acidente durante a guerra e ficou paralítico. Depois de 2 anos, conseguiu andar, mas andar de uma maneira assim muito precária, mas nunca deixou de trabalhar, nunca soltou, melhor, o cabo da enxada para nos dar o alimento necessário. Entrei no seminário, portanto, tinha 10 anos e meio, e lá no seminário cursei o 4º ano e o 5º ano primário. Daí mudamos de residência, lá era uma cidadezinha chamada Todi, e fomos para o seminário de Gualdo Tadino. Lá no seminário era venerada a imagem de Nossa Senhora do Divino Amor. E aí cursei os 3 anos de ginásio. Gostava de estudar, gostava da minha vocação e eu procurei também não decepcionar os meus superiores e os meus familiares. Aí, depois do 3º ano primário, fui para outro convento, cursar o 4º ginásio, Foligno. Daí, mais um ano, entrei no noviciado. O noviciado é a gente entra num convento onde se vive a vida juntamente com os outros frades mais antigos. E aí é que se muda de nome e se frequenta a escola de aprendizagem do franciscanismo, lendo os escritos de São Francisco, lendo também outras histórias sacras, para que a gente pudesse entender melhor o espírito franciscano. Fui no noviciado e daí já saí com a batina e sem barba, porque não tinha ainda, era novo, não tinha barba, tinha apenas 15 anos, mas bigode eu tinha. A barba veio depois dos 20 anos. Daí fui terminar os estudos em Spoleto, seria o liceu clássico. E daí fomos transferidos
para Perugia, que é a capital da nossa região, uma cidade de origem etrusca. Tem mais ou menos hoje em dia uns 250 mil habitantes. E de lá nós cursamos a teologia, 4 anos de teologia e de Sagrada Escritura. Daí fomos agraciados com os meus colegas, tenho ainda 2 colegas na Itália com os quais celebramos a primeira missa juntos, com os quais fomos ordenados sacerdotes juntos, e daí veio não tanto a vocação, quanto o desejo, porque a vocação tinha desde que entrei no seminário. Disse para a mamãe: mamãe, eu quero entrar no seminário, quero ser frade, mas quero ir longe, quero pregar o Evangelho. Desculpe a minha comoção, mas foi isso. E então, terminados os estudos, cada qual escolheu o próprio caminho. Frei Ângelo se dedicou ao estudo, outro, Frei Celestino, se dedicou à educação e ao ensinamento dos cristãos aos jovens. E eu optei pela missão em Amazônia. Não fui eu que escolhi esse terreno, essa terra, esta região, mas a Santa Sé, que determinou que todos os frades que quisessem ser missionários tinham já uma terra, um povo que estava esperando a nossa presença. Era o Alto Solimões. Nasceu na província de Perugia, na Itália, em 5 de março de 1938 e foi ordenado no ano de 1954. Veio para o Amazonas em 1965, como missionário para completar sua vocação sacerdotal. Conheci Frei Fulgêncio no interior, no Alto Solimões, trabalhando na paróquia de São Paulo de Olivença. Lá ele foi árbitro de futebol, fundou o coral, tinha uma equipe de vôlei. Também o encontrei em Benjamin Constant, onde ele desenvolveu também as mesmas atividades, mas construiu uma quadra chamada Frei Samuel, que está lá até hoje, né, justamente atrás do Colégio Imaculada Conceição. Em Benjamin Constant, com os prefeitos da época, ele idealizou os Jogos Estudantis do Alto Solimões, que é realizado até hoje. E sem falar do trabalho pastoral naquela igreja da Paróquia da Imaculada Conceição, onde ele amou intensamente, fez um trabalho maravilhoso. As pessoas ainda se lembram do seu jeito, sempre assim, às vezes explosivo, mas com muita alegria, serve também as pessoas. É um homem extremamente caridoso. Natural de Benjamin Constant, lá de onde encontrei Frei Fulgêncio. Falar de Frei Fulgêncio é fácil ao mesmo tempo difícil, um pouco difícil, né? Então eu vou tentar lembrar aqui a época em que ele passou por lá para Benjamin Constant e, puxando a minha memória, o Frei Fulgêncio ele foi sempre foi ligado ao esporte e à sociedade, né? Lembro do Fulgêncio, que lá onde eu morava, no bairro de Benjamin Constant, na época existia uma capelinha de Nossa Senhora Aparecida, e todas as terças-feiras tinha missa da Aparecida, né? E eu ia ficar na porta de casa esperando a hora do Fulgêncio passar, que é justamente para acompanhar até a missa. E após a missa,
receber a bênção que ele abençoa a todos nós, né? E isso eu me sentia bem. E o Fulgêncio, ele ligado ao esporte, ele tinha nós tínhamos um time da paróquia que na época era famoso, né? Me foge o nome, mas era famoso. Inclusive o Fulgêncio jogava nesse time também. O engraçado é que nós estávamos todos uniformizados, de bermuda e de short, e o Fulgêncio de batina, né? Que nunca viu o Fulgêncio sem batina. Então na época ele era bom de bola mesmo. Na época era meio de campo, né? E procurei também satisfazer os meus desejos de desportista, fazendo também no interior o papel de árbitro, que é difícil. Eu vejo agora que muitos jogadores não se conformam com as decisões do árbitro e às vezes até eu sou contrário. Bem, fui árbitro, organizei os jovens, organizei as crianças fazendo times, especialmente no dia 7 de setembro, no desfile, e também em outras circunstâncias. Tinha os periquitos, canarinhos, 5, 6 times de crianças e mais os jovens com os quais eu também viajava na cidade limítrofa de Letícia, da Colômbia, de maneira que o meu time era tão respeitado que era só todo caboquinho, todo baixinho, mas bons de bola. E dizia, mas Frei, nós convidamos não os acólitos, mas o time principal. E eu respondia, não, esses vão defender o Brasil e Benjamin Constant. E devido ele ser muito ligado ao esporte, lembro que ele construiu no Benjamin Constant uma quadra de esporte, no qual que ele foi operário. Ele pegou no batente, na colher de pedreiro, carregou, fez massa. A ajuda que ele teve foi só alguns operários da prefeitura, que na época o prefeito cedeu, mas financeiramente foi tudo construído como se fosse do Fulgêncio, tá? Isso demonstra o grande amor que ele tem pelo esporte. Falar do Frei Fulgêncio é uma coisa muito importante e muito difícil também. Eu sou funcionária do INSS, aposentada, e eu tive a felicidade de conhecer muito jovem ainda, lá em Benjamin Constant, em 1975, quando eu fui fazer um serviço. Como católica que sou, não deixei de participar da celebração. E lá eu conheci ele envolvido com um monte de jovens na música. E quanto ao social, as festas promovidas pela paróquia, tudo ele tomava frente, né? Inclusive o arraial, eu lembro mesmo que na época foi a época que o arraial lá da Padroeira, Nossa Senhora Imaculada Conceição, que começava dia 29 de novembro e termina dia 8 de dezembro, o animador era o Fulgêncio, tá? Eu botava aquelas músicas bonitas da época, né? Música evangélica também. E o arraial era bom, tinha bingo, tinha sorteio, tinha leilão, né? Tudo para angariar fundos para a paróquia, tá? E a vida religiosa do Fulgêncio foi muito boa lá. Na época eu era catequista e fazia parte da equipe do Fulgêncio. Lembro que era numa aldeia indígena, abaixo do Benjamin Constant, na igreja de Santo Antônio, né? E todos os domingos nós íamos para lá fazer catequese. Saíamos de manhã e voltávamos depois do futebol. Quer dizer, tinha a catequese, né? E depois juntávamos com o pessoal da aldeia, dos indígenas, dos ticuna, e nós íamos jogar bola. Os ticuna tinham o Fulgêncio como uma pessoa quase que idolatrada. Para os ticuna na época o Fulgêncio era tudo. Chegava o Fulgêncio e fazia aquela festa.
toda na beira do barranco, do Solimões, aquela festa esperando o Fulgêncio aos domingos, que nós íamos para a catequese. Isso aí, aquela procissão, o Fulgêncio na frente e os índios atrás, tudo demonstrando o amor que eles tinham pelo Fulgêncio na época. Acho que até agora, você chegou lá mesmo em Constância, falou em Frei Fulgêncio para o pessoal antigo, né? Todo mundo lembra daquela época boa que o Fulgêncio fazia, na época do Fulgêncio que nós temos lá. Eu fiquei, então, lá no Alto Solimões por 16 anos, trabalhando e me dedicando ao povo em geral, mas em particular aos jovens e às crianças. Com a ajuda do prefeito de Benjamin Constant, Frei Fulgêncio construiu uma igreja e uma quadra poliesportiva. Em Manaus, seu trabalho destacou-se na área de esporte e música, principalmente com criança e jovens, no coral da Igreja de São Sebastião. Depois tive que vir na cidade por causa de doença e os superiores entenderam o meu estado de saúde e fiquei todo o tempo aqui até agora. Portanto, a minha presença desde que cheguei em Manaus, dia 7 de fevereiro de 1965, até agora foi uma vida impregnada do Evangelho, da promoção humana. Sempre relatei isso na Rádio Difusora do Amazonas, que a Itália nos mandou um grande presente. Ou a Itália, ou Deus, que nos premiou com essa amizade tão boa, tão sincera, de um homem muito puro, que é o Frei Fulgêncio. Eu acho que a Itália é que perdeu. Nós ganhamos em muito. O Frei Fulgêncio, que é da cidade de Assis, da Itália, e que tive a oportunidade de visitar quando de uma excursão, por influência dessa grande amizade com o Frei Fulgêncio. Bem no início da década de 60, onde chegava da Itália um frade bem jovem chamado Fulgêncio Monacelli, que ainda não sabia o português, não sabia falar bem português, e ele me escolheu para ser o professor dele. Eu, um pré-adolescente, ficava com o Frei Fulgêncio aqui na Praça São Sebastião, caminhando para lá e para cá, naquela cidade provinciana da década de 60, pré-Zona Franca, não tinha esse barulho desses carros todos que tem hoje, passava um carro ou outro de vez em quando, e a gente ficava caminhando na praça e ele me perguntando como é que falava assim, como era que concordava o verbo, para ele não falar errado. E eu acredito até que eu tenha sido um bom professor, porque quando eu assisto os sermões do Frei Fulgêncio na missa, eu fico extremamente feliz porque ele fala um português corretíssimo. O Frei Fulgêncio não comete erro de concordância, fala um português melhor do que muita gente que se diz entendido na gramática portuguesa. E depois nós temos Frei Fulgêncio aqui em Manaus, na igreja de São Sebastião, onde ele foi pároco por 21 anos. E aqui ele é uma figura fantástica, não tem uma pessoa que não conheça Frei Fulgêncio, pelo seu jeitão de ser um frade do povo, muito amado, ama a Deus, tem essa alegria de servir o povo de Deus. Aqui também ele desenvolveu as mesmas atividades no que ele fez no interior. Quando eu cheguei aqui em 1996 para entrar no seminário dos capuchinhos aqui do Amazonas, aqui em Manaus, então logo me deparei também com a figura de Frei Fulgêncio. Justamente porque o Frei Fulgêncio é uma figura impactante, uma figura assim muito significativa e é uma figura também muito tradicional do carisma dos capuchinhos tanto daqui do Amazonas como também da Itália. Então o Frei Fulgêncio sempre assim representou como popularmente as pessoas dizem, representou e continua representando um ícone para os frades e também para o povo do Amazonas e particularmente também para mim como impulso vocacional, como algo que significou realmente muita coisa como motivação para a minha vocação. Então entrei
tive essa figura que a gente pode dizer que é uma figura de referência, né, de inspiração, né, alguém que realmente representa aquela figura tradicional do frei, que tem a barba longa, que usa constantemente o hábito. E isso não deixa de ser algo muito interessante para mim e para outros jovens que também o veem hoje, ainda hoje. A minha presença no Amazonas, a meu ver, foi bastante importante e gratificante, seja da minha parte como da parte do povo. Todo mundo, para onde passei, gostava e gostou de mim. Ainda agora, quando vem gente do interior, não deixa de me visitar. E para mim é uma satisfação imensa saber que tem gente que ainda se lembra da minha pessoa, que não fiz mal a ninguém, mas que sempre procurei ajudar as pessoas mais necessitadas, visitando as famílias mais pobres. Depois continuei a minha formação, sempre tendo como referência, olhando a figura de Frei Fulgêncio, como também de outros frades, né, que passaram pela minha vida. E hoje eu tenho a graça de estar aqui na paróquia de São Sebastião, assumindo como pároco. Para mim foi e continua sendo uma responsabilidade muito grande, porque o Frei Fulgêncio ele foi pároco desta igreja de São Sebastião por 21 anos. Então ele fez muita coisa nessa igreja, levou em frente esse trabalho missionário, apostólico, de pastorais aqui nessa igreja de São Sebastião. Realmente ele fez muita coisa, tanto é que ele se tornou um frade muito popular. Ele é muito conhecido na cidade de Manaus. Frei Fulgêncio Monacelli. Primeiramente, ele foi presente na minha infância, na infância de todas as crianças daqui de perto da comunidade, e participou da minha primeira, das missas de primeira comunhão, crisma. Ele mesmo me colocou no colo quando eu era muito pequeno. Então acho que de toda dessa minha geração de 10, 12 anos atrás, de 20 anos atrás, ele participou praticamente do crescimento de todo mundo, da passagem da adolescência. E que contribui muito para o crescimento da igreja, dessa paróquia aqui, que é de São Sebastião, contribui muito para o crescimento, para a expansão. Ele já em si, ele é uma pessoa muito sensata, uma pessoa muito reservada, até mesmo porque ele ultimamente ele tem passado por altos e baixos por causa da saúde, mas porém nunca deixou de ser aquela pessoa que te ajudasse, que te ouvisse, até mesmo exercendo o papel dele, mas sempre foi uma pessoa diferente. Ele veio para se doar, para fazer o bem às pessoas, contribuir de alguma forma para a melhoria da vida espiritual da população daqui, não só, eu já não digo nem no âmbito paroquial, eu diria que na comunidade de Manaus. Tanto que ele é uma pessoa, como costuma-se dizer, assim, uma figurinha carimbada aqui dentro da cidade de Manaus. Não tem quem não conheça o Frei Fulgêncio, com seu coral, com as suas vias sacras de todos os anos, na Semana Santa, que ele promovia essa via sacra. E tantas outras coisas que ele fez como pároco, não sei quantas vezes foi pároco aqui na paróquia de São Sebastião. E aquele seu jeito todo peculiar de ser. E então, agora estou quase 30 anos aqui em Manaus, fui 21 anos como pároco nessa paróquia e graças a Deus também os superiores acharam por bem me tirar, não pela minha incapacidade, mas também porque eu já estava cansado. Em 21 anos a gente dá tudo que tem. Às vezes a gente fica cansada, como também o povo fica cansado de ouvir sempre as mesmas palavras e ver a mesma pessoa. Agora eu estou aqui, não digo
assim em escanteio, mas estou aqui ajudando nas confissões, nas palestras, nos aconselhamentos. Frei Fulgêncio foi homenageado com a medalha de ouro da cidade de Manaus pela Câmara Municipal, pelos relevantes serviços prestados à sociedade amazonense. O Frei é um guerreiro, lutou muito para construir o Complexo Esportivo de São Sebastião e do Centro Paroquial Frei Miguel Ângelo. Também é apaixonado pelo vôlei. Até hoje existe o time de vôlei chamado Grêmio São Sebastião. Quando tem um jogo do Grêmio, onde for, ele faz questão de estar presente. Também ama o futebol. O time do coração dele é o São Raimundo, que está aí, não tem ido assistir por causa da chuva, mas é um torcedor fanático. Além do seu grande amor, que é o Vasco da Gama, que quando o Vasco perde, ele se entristece. Mas quando ganha, quando é campeão, ele coloca até a bandeirinha na porta da secretaria do Vasco. Então, o seu grande time aqui no Brasil é o Vasco da Gama. E na Itália é a Juve. Está feliz da vida porque este ano a Juve foi campeã. E lembre dele quando eu ainda era moleque e amarrava a batina assim no meio da cintura e ia jogar bola conosco na praça. Aquele bando de menino e aquele frade grandão, imenso, ainda bem jovem, jogando bola com a meninada. E naquela época, como as pessoas tinham certos termos, certos comportamentos culturais, as senhoras mais antigas que passavam até criticavam como é que o padre amarrava a batina na cintura e ia correr atrás de uma bola com um bando de moleque na praça. Mas esse era o Frei Fulgêncio, que sempre gostou de esporte, sempre gostou de futebol. Inclusive, nós temos uma coisa em comum, nós torcemos pelo mesmo time. Ele é vascaíno e eu também sou. A minha história no São Sebastião é muito engraçada, porque o Frei Fulgêncio já tinha uma equipe muito forte no Amazonas e era vista por todas as escolas, então ele já tinha um nome, né? São Sebastião, time do Frei Fulgêncio Monachelli. Nós estávamos jogando na quadra, a quadra não era bem uma quadra, né, que hoje em dia é o ginásio São Sebastião, era apenas uma quadra de cimento puro, duro. Foi o sonho de muita gente quando o Frei conseguiu transformar aquilo em um ginásio. E nós todos agradecemos ele até hoje, porque tivemos um espaço para treinar melhor, né? Sabemos da dificuldade que ele teve para conseguir construir aquilo, porque realmente quem está há tanto tempo quanto eu, que tenho 17 anos de casa de São Sebastião, sabe a importância que ele foi para conseguir construir aquele ginásio. Então, o Frei Fulgêncio, nisso tudo, foi o alicerce, né? Então, são poucos os agradecimentos que nós temos para com ele, porque ele foi a base de tudo, da minha vida, da vida de outros atletas. Ele, um orador, um jovem rapaz que tinha um potencial, ele viu esse potencial nesse rapaz há muitos anos, na década de 70, se eu não me engano. E esse rapaz, ele insistiu, ele pegava, tirava o rapaz das ruas, levava para o ginásio, ensinava ele os fundamentos básicos do voleibol. Esse rapaz conseguiu sair das ruas, se tornou um grande jogador que hoje em dia é conhecido por todos os jogadores de voleibol mundiais, né? O nome dele é Marcão. Ele foi assim um ponto de referência para muitos jovens aqui no estado do Amazonas. Teve também a Andresa, que hoje joga pelo país da Geórgia, jogou as Olimpíadas de 2008 representando esse país contra o Brasil, contra a Ana Paula e Larissa, né? Então, ele tem grandes jogadores, tanto que jogam no estado ou fora do país mesmo, do Brasil. E nós, como
atletas, temos muito a agradecer. Por quê? Porque com a ajuda dele nós conseguimos participar de competições regionais e nacionais. Então sempre estamos elevando o nome, não só o nome de São Sebastião, mas sim o empenho que ele tem com as atletas e mostrar toda essa diversidade que é o esporte. Todo ano nós fazemos uma competição que é os internos, em homenagem a ele. Isso já tem 10 anos. Então, todo final de ano, reunimos todas as categorias de base e fazemos essa homenagem a ele, que é muito pouco pelo tanto que ele já fez pela equipe. Porque ele para mim, ele foi fundamental na minha vida, me orientou, me disciplinou. E eu tenho um agradecimento muito, muito grande mesmo por ele. Então, toda homenagem que fizerem para ele ainda vai ser pouca. Porque ele, mais do que ninguém, é muito guerreiro. E também ainda está de pé o meu time de voleibol masculino e feminino. Com esses times eu me sinto realizado. Quando eu entrei no seminário, eu não conhecia a bola. Tinha 10 anos e meio, não conhecia a bola, não sabia o que era. Né? E depois, no seminário, eu criei este amor para o esporte. Se eu não fosse frade, certamente eu seria um dos dirigentes esportivos do mundo, como João Avelange, como Ricardo Teixeira, não assim, mas mais honesto. Aos 74 anos de idade, Frei Fulgêncio detém ainda de grande vigor físico, apaixonado por esportes, sempre está presente em todos os campeonatos de voleibol e de futebol. Olá, telespectador do Amazonsat. Eu estou na loja Bemol Matriz e vou conversar com o Rodrigo Lima. Rodrigo, a Bemol tem um programa muito importante que é o Programa Bemol de Educação ao Consumidor, o famoso PEBEC. Vamos falar deste programa e vamos falar também dos cursos que o programa oferece aos clientes Bemol. Bom, o principal objetivo do Programa Bemol de Educação do Consumidor é enriquecer a vida dos nossos clientes, levando informação e educação. Temos diversos temas: tecnologia, saúde, culinária e entretenimento. Muito bem. Agora, qual é o cliente Bemol que pode participar, pode se beneficiar desses cursos? É aberto a todos os clientes, sendo que tem que ter o cartão Bemol. O cartão Bemol você pode retirar, se você ainda não tem, em qualquer loja, no setor de crediário. Você faz o seu cadastro e a avaliação é feita na hora. As pessoas interessadas em participar do programa Bemol do Consumidor, o que devem fazer, além de ter o cartão Bemol? Bom, tendo o cartão Bemol, é só conferir nossa programação nos encaixes das lojas e também pelo nosso site www.bemol.com.br. Lá vai ter toda a programação de curso, onde você pode estar fazendo a sua inscrição. A inscrição também pode ser feita nas lojas, no setor de crediário, ou também pelo próprio cliente, pelo site. Tá certo. Então você já sabe, não perca esta oportunidade de crescer no conhecimento junto com a Bemol. Sabe por quê? A Bemol é a sua melhor escolha. Frei Fulgêncio compôs a música Flores e Espinhos.
cuja música ganha o primeiro lugar no Festival de Música Católica. E então, em 1970, eu adoeci, viajei para Rio de Janeiro e aí me telefonaram daqui para eu compor uma música para participar do Festival de Música Cristã aqui em Manaus. Eu estava doente, estava no hospital, no Fundão, mas de vez em quando eu me levantava da minha cama de dores e compus uma música intitulada Flores e Espinhos. E começou assim: eu não sei porque a terra produz tantos espinhos. Eu não sei porque a flor ao se abrir já vai murchar. Eu não sei porque cheio de dor são meus caminhos. Eu não sei me explicar. Eu não sei me explicar. Eu não sei me explicar. Mas Jesus veio ao mundo trazer a boa nova, esperança de libertação, vida sem fim. As enfermeiras lá no hospital me disseram: Frei, o que é que está fazendo? Eu digo: estou compondo uma música, mas agora, nesse estado, nesta situação, o Senhor está doente, essa música vai sair? Vai sair, porque é baseada na minha vida. Os mortos vivem, os coxos andam, as chagas saram, estás curado. A fé profunda, a boa nova fez um milagre, é proclamada aos homens simples de coração. Tenho muitas lembranças da vida passada, lembranças todas elas alegres, felizes, e por onde eu andei aqui no Brasil, sempre consegui os meus fins principais de juntar as crianças, os jovens e os adultos para formar um coral. Esse coral para mim é quase tudo, é o coração da minha pessoa, pois é por meio do canto que eu me realizo, pois tive a possibilidade de estudar não a fundo, mas pelo menos para conhecer os elementos principais da música. O coral é aquele que me dá satisfação
e é no coral que eu confio as minhas composições, que gosto também de compor. E dá uma sensação estranha, mas agradabilíssima, quando o coral canta as músicas que eu criei. Nós nos conhecemos desde 1969, quando aqui chegamos e ele já se apresentava como maestro do coral. Esse coral que tem uma tradição, tem uma experiência grandiosa, que vem de séculos, tem que ter uma história. Tem uma história o coral de São Sebastião. E Frei Fulgêncio para nós significa um pai espiritual, amigo, irmão de todas as horas. É uma pessoa com quem se pode contar. E é uma pessoa que quando pode fazer, faz. Quando não pode, ele se vale da sua autenticidade para negar ou confirmar. Trabalhei muitos anos com ele aqui na Igreja de São Sebastião. Fundamos música, trabalhamos com música, ele fazendo música, eu fazendo também teclado. Frei Fulgêncio também comprou um órgão, o primeiro órgão eletrônico, porque existe nas igrejas os órgãos tubulares, né? E na Igreja de São Sebastião teve o primeiro órgão eletrônico, que foi inaugurado inclusive por mim, Frei Valério também, que foi um maior sucesso em São Sebastião, na Igreja de São Sebastião. As pessoas gostavam de ir à missa, porque era uma missa alegre, uma missa festejada. Todas nossas vidas pra te consagrar. Na tua missa, nossa vida, a nossa vida. Na tua missa, Mas a primeira vez que eu organizei o coral aqui foi no Dia das Mães do ano de 1969. Voltando do Rio de Janeiro, onde fui frequentar um curso de pastoral, aí comecei a juntar as pessoas, aqueles que gostavam de cantar, e eu fundei o Coral São Sebastião, que ainda hoje está de pé, que ainda hoje nas comemorações principais se faz presente, especialmente no novenário e na festa de São Sebastião. Agradeço a oportunidade que me foi dada de dizer alguma coisa sobre a minha pessoa. Não é para me exibir, não é para me mostrar, mas é para dizer que ser padre, ser frade é difícil. Não sempre as coisas vão como deveriam ir. No entanto, vale a pena. Vale a pena minha juventude ser frades e ser apóstolos de Cristo.